Atenção porque vai começar a aula de ciências. E aí galera, vamos para mais uma aula de ciências. Bem, o nosso tema de hoje vai ser Sistema Solar e os seus constituintes e também a nossa galáxia e o universo. Vamos começar falando sobre o nosso Sistema Solar. De que se trata? O que é esse Sistema Solar? O Sistema Solar é um conjunto de corpos celestes que vão o quê? Gravitar na órbita de um Sol. Lembrando que o Sol é uma estrela. Então, o nosso Sistema Solar vai ser formado pelo quê? Por 8 planetas, por dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros e meteoritos e cometas, que vão o quê? Girar em torno do Sol. O Sistema Solar é tudo aquilo que vai girar em torno do Sol. Por que os astros, na verdade, gravitam em torno do Sol? Por quê? Inicialmente, é preciso saber que o Sol é uma estrela, como eu falei anteriormente. Então, se a gente sabe que o Sol é uma estrela, essa estrela possui o quê? 99,8% de toda a massa do Sistema Solar. E segundo a lei da gravitação universal, que eu falei na aula anterior, aquela lei de Newton, a massa o quê? Atrai massa. Toda massa atrai uma massa. Então, assim, o Sol atrai tudo o que existe à sua volta e aprisiona uma série de astros e corpos celestes em sua órbita, formando o que chamamos de Sistema Solar. Mas qual é a origem do Sistema Solar? Algumas hipóteses tentam explicar essa origem desse sistema, sendo uma delas a hipótese nebular. Segundo essa hipótese, no início, as estrelas teriam sido nebulosas, ou seja, grandes nuvens de poeira e gás que se compactaram, girando cada vez mais rápido devido à sua força gravitacional. Sua porção central teria formado uma estrela única e a matéria exterior teria se contraído, dando origem a quê? Aos planetas. O Sol e todo o nosso sistema solar faz parte de uma galáxia, que se chama Via Láctea. Vamos estudar no decorrer dessa aula. Vamos agora falar sobre os planetas existentes no Sistema Solar. Mas antes, o que são esses planetas? Planetas são astros sem luz e sem calor próprio. No nosso Sistema Solar são conhecidos 8 planetas, que de acordo com a proximidade do Sol são o Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos começar a falar sobre o Mercúrio. O Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar e também ao mais próximo do Sol. Ao parecer, quanto mais próximo do Sol, é correto eu dizer que quanto mais próximo do Sol, menor é o planeta? A gente já vai saber isso aí. É também o planeta mais rápido. Um ano de Mercúrio, ou seja, o giro dele completo ao redor do Sol, é equivalente a 88 dias terrestres, ou seja, a 88 dos nossos dias. Em compensação, um dia solar do planeta dura 2 anos, ou seja, 176 dias terrestres. São apenas algumas curiosidades para a gente aprender, né, sobre o Mercúrio. Formando basicamente por ferro, ou seja, formado basicamente por ferro, ele pode ser visto na Terra a olho nu, no início da manhã, ou também no fim da tarde. Por quê? Por conta da sua proximidade com o Sol. A temperatura nesse planeta supera os 400 graus Celsius. Já o nosso planeta, Vênus, é o segundo planeta mais próximo do Sol. Além do Sol e da Lua, é o corpo celeste mais brilhante no céu. Por isso é chamado também de estrela d'alva, estrela matutina ou vespertina. Ele é aparente no céu antes do amanhecer e logo ao entardecer. A distância entre Vênus e a Terra é a menor distância entre os planetas do nosso Sistema Solar, ou seja, é o planeta do nosso Sistema Solar que tem a sua menor distância entre Terra e Sol. Então, entretanto, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. Sua temperatura média é de cerca de 460 graus Celsius, impossibilitando a visita de seres humanos no planeta. Aí no nosso planeta Vênus tem uma curiosidade interessante. É o chamado ano venusiano.
Esse ano venusiano tem uma duração menor que o dia. O giro ao redor do Sol dura 224 dias terrestres, enquanto o giro em torno do próprio eixo leva 243 dias para se completar. Outra curiosidade sobre Vênus é que é o único planeta do nosso sistema solar que faz sua rotação no sentido horário. Assim, ao contrário da Terra, o Sol nasce no oeste e se põe no leste do nosso planeta Vênus. Agora vamos falar do nosso planeta, o planeta em que nós vivemos, que é o planeta Terra. A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, o único que apresenta água em estado líquido e também oxigênio em sua atmosfera, o que vai o quê? Possibilitar a vida no planeta. O movimento da rotação da Terra dura exatamente 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. E o ano terrestre é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. A temperatura média da Terra é de 14 graus Celsius. Marte. Marte é o segundo menor planeta do sistema solar, também conhecido como planeta vermelho, por conta da sua coloração. Marte possui duas luas em sua órbita, chamadas de Phobos e Deimos. O ano em Marte dura 687 dias terrestres e o dia marciano é muito parecido com o da Terra, 24 horas e 35 minutos. Sua temperatura média é de menos 63 graus Celsius. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do sistema solar. A área da superfície é mais de 120 vezes maior que a Terra. Ele é formado principalmente pelos gases hidrogênio, hélio e metano, e também um pequeno núcleo sólido no interior. A temperatura média do planeta é de menos 108 graus Celsius. O ano de Júpiter dura 11,86 anos terrestres e o dia tem a duração de 9 horas e 50 minutos. Júpiter possui também 79 luas, a maior delas, Ganimedes, que possui um diâmetro superior ao planeta Mercúrio, ou seja, essa lua chamada de Ganimedes lá de Júpiter, ela é maior que o planeta Mercúrio. Saturno. Saturno é o segundo maior planeta do sistema solar. Ele é conhecido pelos seus anéis, formados principalmente por gelo e poeira cósmica. O diâmetro do planeta é de cerca de 100.000 quilômetros e nos anéis chega a 270.000 quilômetros, com apenas 150 metros de espessura. Ele também é composto de hidrogênio, até ali 96%, e também 3% de hélio. Sua temperatura média é de menos 139 graus Celsius e o ano de Saturno dura 29,5 anos terrestres e o dia cerca de 10 horas e 35 minutos. A gente aí percebe aí que esses planetas tinham muitos anos, porém poucas horas durante um dia. Urano. Urano é um planeta gasoso e sua atmosfera é constituída principalmente de hidrogênio, hélio e metano, como é o caso de Saturno. Mas aí vai ter em Urano o quê? Muita formação de gelo. E é o planeta com a superfície mais fria do sistema solar. Sua temperatura média é de menos 220 graus Celsius. Muito gelo, muito gelado por lá. Sim, uma particularidade que temos no Urano é a inclinação de seu eixo. Praticamente é o quê? Horizontal ali, 97 graus. Faz com que o planeta gire de lado em relação aos outros. E a duração do ano de Urano é de 84 anos terrestres. E o seu dia possui 17 horas e 14 minutos. Por conta da sua posição em relação ao Sol, seus polos passam 42 anos terrestres iluminados, seguidos de 42 anos de escuridão. Ou seja, ele vai ter 42 anos lá, ó, iluminadinho lá, aceso, e vai ter depois desses 42 anos, mais 42 escuro, totalmente negro. Netuno. Netuno é o planeta mais distante do Sol, um gigante gasoso, tal como Júpiter, Saturno e também Urano, que a gente vai aprender daqui a pouco. O planeta possui uma intensa atividade em sua superfície com os ventos mais fortes do sistema solar, chegando a 2.000 km por hora. O dia de Netuno
dura cerca de 17 horas terrestres e o ano 164,79 anos na Terra. Sua temperatura média é de menos 201 graus Celsius. Bem, a gente aí entendeu que... Lembra que no começo, quando eu estava falando logo do nosso primeiro planeta, Mercúrio, eu disse a vocês que se era verdade que quanto mais perto do Sol, menor o planeta, eu falei, poderia ser, na verdade, não tem isso de ser mais perto, não vai, ser mais perto ou mais longe não vai determinar o tamanho do planeta, certo? Só para a gente não se confundir nisso aí. Bem, agora pode surgir uma pergunta na cabeça de vocês, que seria: qual a distância entre o Sol e o planeta? Acompanhe aí nessa imagem ao lado as distâncias do planeta em relação ao quê? Em relação ao Sol e também as suas principais características do Sol. Vamos só para citar alguns exemplos para a gente não perder tanto tempo nessa imagem. Vocês podem observar ela melhor. Bem, ali o Netuno tem 4,5 bilhões de quilômetros. Urano, 2,88 bilhões. Saturno, 1,4 bilhões. E assim você vai ver lá, acompanhar de todos os outros planetas principais a distância que é percorrida entre eles e o Sol. Bem, pessoal, lembra que no começo da aula eu falei que não só tem planetas no sistema solar, que existem também outros componentes, tais como cometas, meteoritos, asteroides. A gente vai falar agora sobre eles. Porém, antes, temos que notar que as distâncias entre os astros são gigantescas. No espaço astronômico é utilizado o ano-luz como unidade de medida. Ah, professor, mas como funciona esse ano-luz? O ano-luz é a distância que a luz percorre entre um ano no vácuo espacial. Sabe-se que a velocidade da luz é de 300 mil km por segundo. Então, em um ano-luz, percorre a distância de 9 trilhões 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Ou seja, é mais de 9 trilhões. Dentro desses planetas que a gente falou anteriormente, também existem planetas anões. A identidade, por exemplo, de Plutão foi questionada por anos pelos cientistas. Durante muito tempo, foi considerado o planeta mais frio e distante do Sol, o nono planeta do Sistema Solar. Entretanto, a partir de 2006, Plutão ele foi rebaixado e recebeu da União Astronômica Internacional, a UAI, uma nova classificação, chamada de planeta anão. De acordo com as novas regras, o planeta deve obedecer 3 critérios. Deve o quê? Primeiramente, orbitar o Sol. Depois, deve ser grande o suficiente para a gravidade moldá-lo na forma de uma esfera. E também, a sua vizinhança orbital deve estar livre de outros objetos. Então, depois dessas regras, Plutão possui agora uma gravidade, sabemos que branda, que não existe limpeza do seu arredor, possuindo também muitos corpos celestes e orbita em conjunto. Não se adequou, então, aos critérios para sua definição como planeta. Então, os astrônomos afirmaram que, assim como Plutão, podem existir milhares de corpos celestes no Sistema Solar. Um deles é chamado de Eris, que foi descoberto no ano de 2003 por uma equipe de pesquisadores americanos. Ou seja, é mais um planeta considerado planeta anão. Anteriormente, era denominado pelo registro astronômico 2003, o UB313, o que seria o quê? O nosso 10º planeta. E está a 14 bilhões de quilômetros da Terra. O nome dele, Eris, como eu falei anteriormente, é referente à deusa grega da discórdia. Agora vamos falar sobre o componente que é chamado de satélite. Sabemos que existem dezenas de satélites orbitando em torno dos nossos planetas. Então, de acordo com a cosmologia, a Lua, o satélite natural do nosso planeta Terra, deve ter se formado ao mesmo tempo que a Terra e todos os outros astros do Sistema Solar. A principal hipótese é de que a Lua tenha a sua origem numa colisão entre a Terra e outro astro do Sistema Solar. Então, eles acreditam que o quê? Que os fragmentos resultantes dessa colisão formaram a Lua, a qual foi atraída pela gravidade da Terra e gira ao seu redor. A Lua é o astro mais próximo da Terra. A distância exata entre os dois astros é calculada em quilômetros e não em ano-luz. O segundo componente que existe no nosso sistema solar são os asteroides.
Ao redor do Sol ou dos planetas, giram também vários asteroides. O que são esses asteroides? São blocos rochosos ou metálicos. Muitos asteroides estão na órbita de Marte e de Júpiter, numa região chamada de cinturão de asteroides, como está aí na imagem ao lado. Outro componente que existe no nosso sistema solar são os meteoros e também os meteoritos. Em algumas noites, a gente pode observar nas estrelas luzes riscando o céu, como se fosse a estrela caindo, até a gente chama de estrela cadente. Esses corpos são, na verdade, meteoros. Essas estrelas, que chamamos de estrelas cadentes, são caracterizadas por pequenos grãos de poeira que, ao se chocarem com a atmosfera da Terra, vai se incendiar e se desintegrar, ou seja, se separar. Por isso que tem aquela luminosidade, porque elas se incendeiam. Então, ó, fragmentos maiores, os meteoroides, são corpos sólidos que se deslocam no espaço interplanetário. Está aí do lado, ó, o meteorito de Bendegó, exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro, é o maior meteorito encontrado no Brasil. Então, ó, quando atingem a atmosfera da Terra ou a superfície terrestre, eles recebem o nome de quê? De meteorito. Também existe no nosso sistema solar os cometas. Cometas são outros astros que se aproximam da Terra. Eles são corpos temporários que descrevem órbitas alongadas compostos de matéria volátil, ou seja, que evaporam facilmente, como casos de líquidos, gases, em forma de gelo, grãos de rocha, metal. Então, ó, corpos sólidos se evaporam quando se aproximam do Sol, liberando o quê? Vapor, gás, poeira. Então, seu núcleo sólido é envolvido por uma cauda que brilha ao refletir a luz do Sol, como você está vendo aí na imagem do ao lado. Está vendo que tem como se fosse uma cauda luminosa. Cada vez que o cometa passa perto do Sol, perdem parte da sua matéria ou acabam colidindo com ele, ou com planetas grandes que estiver ali ao redor. O mais conhecido cometa é o cometa Halley, esse que está na imagem. Bem, a gente agora já entendeu todos os componentes existentes do nosso sistema solar. Agora a gente vai estudar a nossa Via Láctea. O que é a Via Láctea? A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias do nosso universo. É onde está situado o nosso sistema solar, ou seja, é a galáxia do nosso sistema solar. O nome latino, Via Láctea, deriva da palavra grega Κύκλος Galaxios, cujo significado é Κύκλος, círculo, Galaxios leitoso, ou seja, círculo leitoso. Considerando a estimativa de idade do universo, a Via Láctea tem aproximadamente 14 bilhões de anos terrestres, certo? De acordo com a estimativa de idade do nosso universo. Então, os cientistas, eles acreditam que a Via Láctea e também outras galáxias se formaram ao longo de bilhões de anos, a partir de interações entre galáxias menores. E também, em particular, pela captura gradual de muitas estrelas de galáxias anãs, que estão ali próximas, certo? Então, toda Via Láctea vai ter uma estrutura e vai ter uma localização no sistema solar. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás, de poeira. Ela possui o formato de uma espiral e é constituída por um disco com um núcleo e um halo. A região central da Via Láctea apresenta uma densidade estelar maior que as regiões exteriores. Contém também um objeto central massivo, ou seja, de muita massa, que acredita-se ser um enorme buraco negro. Está aí, ó, ao lado, a imagem ao lado, um exemplo da nossa Via Láctea. Sim, sobre o seu diâmetro, ele vai ter aproximadamente 100 mil anos-luz e a sua espessura, 80 mil anos-luz. Já o diâmetro do núcleo, daquela parte amarelinha lá que está circulada, tem cerca de 30 mil anos-luz no sentido norte e sul e 40 mil anos-luz no sentido equatorial. A Via Láctea exibe também braços espirais, sendo eles Perseu, Sagitário, Centauro e Cygnus, os braços principais. Então, o nosso sistema solar está localizado em um desses braços, o que é chamado de Órion. Agora a gente vai analisar a Via Láctea vista da Terra, como está aí na imagem ao lado. É possível observar a Via Láctea da Terra em lugares que não tem o que? Iluminação
artificial e também que contém o seu ar límpido. Em noites sem nuvens, por exemplo, sem nuvens e lua, vemos claramente no céu uma faixa esbranquiçada que atravessa o hemisfério celeste de um horizonte a outro. A parte mais brilhante fica na constelação de Sagitário. No hemisfério sul é melhor de observar durante as noites de inverno, ou seja, entre junho e julho. A Via Láctea também tem um grupo local. A Via Láctea, ela pertence a um conglomerado de galáxias, denominado pelo cientista grupo local. Ele é constituído por cerca de 50 galáxias. Entre as mais conhecidas galáxias deste grupo estão a Via Láctea, a Andrômeda, que a gente não vai estudar hoje, e o Triângulo. As demais são galáxias anãs, que orbitam a Via Láctea ou a Andrômeda, ou seja, essas galáxias menores que estão dentro dessas outras galáxias maiores. Conforme as observações dos cientistas, essas duas galáxias estão em rota de quê? De colisão, aproximando-se em uma velocidade de 480 mil km por hora e irão colidir em 5 bilhões de anos, se a previsão que os cientistas tomaram com seus estudos de colisão entre essas duas galáxias. Vamos falar sobre as observações dessa Via Láctea. Vários cientistas, vários astrônomos, eles falaram sobre essas Via Láctea, eles descobriram coisas sobre elas. Então, as primeiras observações da Via Láctea foram feitas pelo astrônomo grego Demócrito, que viveu entre 460 e 370 anos antes de Cristo. Então, o que foi que fez Demócrito? Ele fez as primeiras observações da Via Láctea. Já o primeiro mapa da galáxia foi elaborado por William Herschel em 1785, que estudou e mediu a distribuição de estrelas no espaço. Herschel contou as estrelas e concluiu que elas formavam um grande disco. Já em 1918, o astrônomo Hallow Shapley estimou o tamanho total da Via Láctea e também a sua posição no sistema solar. Tá vendo? Cada um teve uma observação importante da Via Láctea. Os cientistas eles acreditavam até o fim de 1920 que o universo limitava-se à Via Láctea. Contudo, a crença foi desfeita a partir das observações deste cara aí, o Edwin Hubble, que percebeu manchas difusas no espaço e concluiu que eram, na verdade, galáxias separadas. Bem, agora a gente vai falar sobre o último tema da nossa aula de hoje, que é o nosso universo. Na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Ela vai reunir os astros, que é os planetas, que eu já falei anteriormente, os cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre muitos outros que tem no nosso universo. Ele é um local imenso e para muitos é considerado infinito. Note que o latim, a palavra universo, significa todo inteiro ou tudo em um só. Os principais elementos do universo são o que eu já falei na aula anterior, nesses slides anteriores, na verdade, desculpa, que são planetas, galáxias, cometas, estrelas, satélites, tudo isso é elemento de um universo. As principais teorias sobre a origem desse universo são a teoria do Big Bang, que é a mais conhecida das teorias, a teoria da gravidade quântica em loop, a teoria M, a seleção natural cosmológica e o universo oscilante. Vamos entender separadamente cada uma dessas teorias. A primeira e mais conhecida é a teoria do Big Bang. Segundo a teoria do Big Bang, o universo teria tido a sua origem entre 13,7 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. Essa explosão teve como início uma singularidade, ou seja, um único átomo infinitamente denso e muito quente, que ele se concentrou muita energia e explodiu, dando origem ao nosso universo. Ou seja, através de uma concentração de energia, eles acreditam ter acontecido uma grande explosão que originou o nosso universo. A partir da explosão desse núcleo, que, como eu falei, que é de altíssima densidade e temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação de matéria. Assim, originaram-se as galáxias,
as estrelas e os planetas. Essa resposta para a origem do universo foi elaborada pelo astrônomo belga Georges Lemaitre em 1894 a 1966. Tomando por base a teoria da relatividade, que foi lá proposta por Albert Einstein, o universo em expansão proposto por ele foi confirmado também por Edwin Hubble, que eu falei dele anteriormente. As galáxias, para eles, as galáxias mais distantes se afastam em uma velocidade maior que as mais próximas, que é considerado a lei de Hubble. Assim, o Big Bang teria dado início ao espaço-tempo, do modo como conhecemos, impossibilitando a existência de um momento anterior. Então, essa é a teoria do Big Bang. Para a gente só resumir de que se trata ela, é uma explosão que aconteceu no nosso espaço, que por ser quente e muito densa e com muita energia, explodiu dando origem ao nosso universo. Então, isso é o que resume-se sobre a teoria do Big Bang. Já a teoria da gravidade quântica em loop diz o seguinte: enquanto a teoria que eu falei anteriormente do Big Bang, ela vai ser baseada na relatividade de Einstein, a gravidade quântica vai se sustentar na física quântica. A princípio, esse pensamento ele reorganiza a ideia de continuidade do espaço-tempo proposto pela teoria da relatividade. Ou seja, ele acredita que o espaço-tempo seria granular, ou seja, entre grãos, e esses grãos seriam organizados uns ao lado do outro, dando uma impressão de continuidade, ou seja, um processo que não teria fim. A teoria M baseia-se também na relatividade geral, mas ela também se baseia na ideia da mecânica quântica, ou seja, ela é a união das duas teorias que eu falei anteriormente. Então, ela busca unir 5 diferentes teorias, além das duas que eu falei, mais 3, que, por exemplo, as de supercordas e da supergravidade. Então, para a teoria M, o nosso universo, segundo, é parte de um multiverso, ou seja, de vários universos, constituído de inúmeros outros que se afastam, expandem e se chocam e se recomeçam. Ou seja, um ciclo, um processo sem fim. É o que acredita a teoria M. A seleção natural cosmológica, como já está falando no seu título, é uma seleção, ela tem origem no universo, seria a extensão daquela teoria de seleção natural proposta por Charles Darwin. Assim, para o físico teórico Lee Smolin, criador da teoria, existem diversas variáveis que impossibilitariam a organização do universo e também do surgimento da vida. Então, essa maneira de regular esse acaso seria o quê? A existência de um processo seletivo cosmológico, que para ele permitiu que o nosso universo surgisse a partir de outro muito similar. E a última teoria é a teoria do universo oscilante. A teoria do universo oscilante afirma que o Big Bang é apenas o início de um processo de expansão, que ainda se encontra presente. Entretanto, a energia liberada pela grande explosão do Big Bang, que deu origem a este universo, para a teoria oscilante, ela possui um limite. Nesse cenário, o efeito gravitacional dos corpos atua como uma força contrária à expansão. Em algum momento, a força gravitacional se tornará maior que a energia gerada pela explosão, dando origem ao processo inverso de retração. Mas o que seria essa retração desse universo? Bem, a retração do universo ela vai culminar ao contrário, ou seja, no oposto ao Big Bang. O Big Bang vai ser chamada de, sim, só uma característica, ela vai ser chamada de Big Crunch. Bem, esse processo vai encadear uma singularidade e também um novo Big Bang. Essa oscilação pode ter ocorrido inúmeras vezes de acordo com essa lei, sendo esse universo um entre outros tantos. Ou seja, é como se ela defendesse que existiu vários Big Bangs, certo? E surgiram vários universos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter contribuído para a aprendizado de vocês e até uma próxima aula.